Continuando o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, nós já estamos no capítulo 16, que é: não se pode servir a Deus e a Mamon. Esse assunto, Kardec não inventou, simplesmente retirou da Bíblia, está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 16, também 16 e 19. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Como eu disse, está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16. Nós vamos ver esse item hoje, salvação dos ricos. Resguardar-se da avareza. Tudo bem? Veja, não se pode servir a Deus e a Mamon. Mamon é simbolizado o Deus da riqueza, aqui para nós, a riqueza material. Então, não se pode servir a Deus e a riqueza? É uma pergunta. Esse está em dúvida. Será que ele serve a Deus? Aqui está simbolizado pela cruz do Cristo. Ou será que ele serve às riquezas, com o símbolo aí do cifrão, da moeda? Por exemplo, olha. Esse aqui serve a Deus. Nesse momento ele serve a Deus. Cuida dos animais, cuida das plantas, cuida de todos. Mas nesse momento ele serve a Mamon. Ele está na luxúria e se aproveitando dos animaizinhos. Veja, o Pietro Ubaldi disse assim, olha: ocupa-te das coisas da terra, ocupa-te das coisas da terra, está aí, mas apenas o suficiente para aprenderes a desapegar-te delas. Mensagem do Perdão, que foi escrita em 1932, está nesse livro aqui, Grandes Mensagens, que são mensagens espirituais, são 7 mensagens espirituais. Então, não é para que ninguém use da riqueza, mas é para usar da riqueza e aprender-se a desapegar-se dela. Olha que interessante. Utilize da riqueza, dos bens materiais, para aprender a desapegar-se deles. Salvação dos ricos. Aqui, para Jesus, a interpretação de ricos são aqueles que fazem uso da riqueza em benefício próprio, só para atender seus prazeres materiais. Ele se torna escravo da riqueza. Ele dá muito mais valor à riqueza de bens materiais do que à espiritualidade. Ele dá mais valor para os bens materiais do que para Deus. Percebem? Então, aqui a riqueza, o Mamon, é no sentido daquele que vive na luxúria, daquele que usufrui de todos os prazeres terrenos, excluindo o próximo, não ajudando o próximo de forma alguma. Esse é o rico. Essa é a interpretação da palavra rico. Aquele que se escravizou, que dá mais valor à riqueza material. Aquele que usa dos bens materiais para cometer mais erros, para adquirir mais defeitos, para caminhar pela porta larga dos vícios. Vou fazer uma pergunta para vocês. Qual vida, qual prova é mais fácil a gente cair, é mais fácil a gente ter uma queda moral? Na pobreza ou na riqueza? Na riqueza. A riqueza, ela facilita, ela manda buscar, ela nem vai lá, ela manda buscar, ela compra. A riqueza facilita para que as pessoas possam caminhar pelas portas largas do erro, dos defeitos, dos vícios. Observem a grande maioria
dos artistas, das mais variadas formas, quando ficam ricos, se perdem nos vícios do álcool, do cigarro, das drogas, depois têm dificuldade de sair. Estou falando mentira? É uma realidade isso. Tá certo? Então, Jesus disse assim: ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a dois reis ao mesmo tempo. Era muito comum a palavra rei naquela época. Não se pode servir a dois reis ao mesmo tempo. Por quê? Ou ele se aborrecerá com um senhor e amará o outro. Ou se afeiçoará a um e desprezará o outro. Se for querer viver na luxúria e servir a Deus, não dá. Ou nós vamos dar muito valor à luxúria, ou nós vamos dar valor a Deus. Então não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Não dá para ser quente e frio ao mesmo tempo. Não podeis servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon. Está lá em Lucas, conforme dissemos. Então, veio um jovem no meio do povo, cenas do filme Jesus de Nazaré. Vem esse jovem e diz assim: então um jovem se aproximou de Jesus, esse jovem, e disse: bom mestre, o que é preciso fazer para alcançar a vida eterna? Ele queria alcançar a vida eterna. Ele queria ser perfeito. E Jesus lhe respondeu: por que me chamais de bom? Ele disse: bom mestre, lembra? Por que me chamais de bom? Só Deus é bom. Veja, Jesus dizendo: só Deus é bom. Claro que para o Espiritismo, Jesus é o Filho. Deus é o Pai de Jesus. Deus é o Pai de todos nós. Percebem? Às vezes, em outras religiões, acham que Jesus é o próprio Deus. Jesus é filho, como nós somos filhos. A diferença é que Jesus, espiritualmente, está muito, muito, muito mais evoluído que nós. Na linha do amor também. Então, Jesus lhe respondeu: por que me chamais de bom? Só Deus é bom. Se quereis entrar na vida, guardai os mandamentos. E o jovem diz assim: que mandamentos? Perguntou-lhe o jovem. Jesus lhe respondeu: não matareis, não cometereis adultérios, não roubareis, não direis falso testemunho, honrar vosso pai e mãe, e amai ao vosso próximo como a vós mesmos. Veja que interessante. Jesus está dizendo que são... Ele pergunta quais mandamentos e Jesus responde: os mandamentos são os de Moisés, os 10 mandamentos, porque Jesus disse: eu não vim destruir a lei, vim dar-lhe cumprimento, dar-lhe continuidade. Então, que esse jovem cumprisse esses mandamentos, né? O jovem respondeu: guardei todos esses mandamentos desde minha juventude. Esse jovem já vinha sendo alguém que estava tentando buscar a purificação. O que ainda me falta? Ele queria saber o que faltava. Jesus lhe disse: se quiserdes ser perfeito, porque veja, para ter a vida eterna, para entrar no reino de Deus, para entrar nos mundos divinos, para ser um espírito puro, se quiserdes ser perfeito, ide, vendei o que tendes, e dai-o aos pobres, e tereis um tesouro no céu. Depois, vinde e segue-me. Então não bastava que o jovem doasse tudo o que ele tinha para os pobres. Para ser perfeito, já que ele queria a vida eterna, então nós estamos entendendo que ele queria ser perfeito. Para ser perfeito, ele ainda tinha que seguir Jesus, claro.
Seguir Jesus no sentido de ser humilde, caridoso, confiante em Deus, entregar a vida nas mãos de Deus e compreender e praticar a lei de amor. Porém, o jovem, ouvindo estas palavras, retirou-se muito triste, pois possuía muitos bens. Esse jovem havia herdado uma herança enorme, ele era muito rico. Então, quando Jesus disse que para ele ser perfeito, ele precisava se desfazer daquilo, doando aos pobres e seguir Jesus, então ele sai, se afasta, muito triste. Então Jesus disse a seus discípulos: eu vos digo em verdade que é bem difícil a um rico entrar no reino dos céus. Rico no sentido daquele que se escravizou com os bens materiais, rico daquele que está buscando apenas usufruir, apenas gozar, usar dos bens materiais em benefício próprio. Esse é o rico que nós estamos falando aqui. Tá? Entrar no reino de Deus. Então, Jesus disse que é bem difícil a um rico entrar no reino de Deus, no reino dos céus ou no reino de Deus, tanto faz. E Jesus continua: ainda vos digo mais, é mais fácil um camelo, uma corda feita de pelo de camelo. Vocês já viram fazer cordas com crina de cavalos, de bovinos? Meu pai fazia. Vai trançando, enrolando, forma uma corda. Essa corda era feita com o pelo de camelo. Popularmente ela era chamada de camelo, mas não era um animal, era o pelo do camelo trançado na forma de corda. Então Jesus disse: ainda vos digo mais, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha, que seria o caso de passar essa corda nesse furo da agulha como se fosse uma linha. Imagina, passar uma linha já é difícil, não é? As mulheres sabem disso, eu já tentei passar também. Nas idades nossas, piora mais ainda. Então ele disse que é mais fácil passar uma corda grossa dessa no lugar de uma linha, né, do que um rico entrar no reino dos céus. Mateus capítulo 19, Lucas capítulo 18 e Marcos capítulo 10. Aí a gente busca umas brincadeiras que tem em cima disso. Olha aí, alguém passou a corda por dentro da agulha e vai puxar o camelo. Que não é isso, não tem nada a ver com isso. Esse outro, né, simbolicamente assim, passando o camelo no lugar da linha. E esse aqui eu achei mais gozado, mais brincalhão. O camelo foi bem passado azeite nele. Esses dois puxaram o estilingue, né, uma borracha, para passar no furo dessa agulha. Se ele parar, esse aqui bate e desentope. E esse aqui puxa com aquele desentupidor de pia. Não é nada disso. Não é nada disso. Não tem nada a ver com isso. É a corda que vai difícil de passar no fundo da agulha. Aí então eu pergunto: é possível servir a Deus com a riqueza? Ou todo rico está condenado à morte e ir para o inferno? Repito, é possível servir a Deus com a riqueza? Vamos ver se vocês são participativos. Vamos ver se todo mundo participa. Aqueles que acham que é possível servir a Deus com a riqueza, mantenham-se como estão. Todo mundo participa, olha que beleza. E é interessante que todo mundo acertou. E você vê que é interessante que todo mundo acertou a pergunta e participa. Então isso é gostoso para quem está aqui na frente. A participação de todo mundo, né? Legal. Olha, servir a Deus com a riqueza é possível sim. Já estava escrito lá em Moisés, no livro Deuteronômio.
Moisés tem 5 livros: Levítico, Êxodo, Deuteronômio, Números, são 5 livros. E lá já estava escrito no Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Ou seja, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu sentimento, de bondade, de caridade, de amor. Tudo bem? E amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu conhecimento. Em resumo é isso. E, essa que importa para nós. E amarás a Deus com toda a tua força. Força aqui no sentido poder. Poder econômico, poder social, poder político. Amar, servir a Deus utilizando os poderes que nós temos. Que seja o poder político para conduzir uma população ao bem, trazendo benefícios. Que seja no poder social, alguém que tem capacidade de aglutinar as pessoas na sociedade. Que seja no poder econômico, alguém que tenha recursos e possa usar para benefício. Então, usar o poder econômico, sim. Então, já estava respondido isso, que é possível servir a Deus com a riqueza. Tudo bem? E eu pergunto novamente, qual a utilidade providencial da riqueza? Ou seja, qual o objetivo principal? Qual o objetivo maior da riqueza? Olha, a riqueza, além de ser elemento de progresso intelectual, porque a riqueza é elemento de progresso intelectual. Com a riqueza constrói-se escolas, material didático, constroem-se casas de orações, constrói equipamentos para facilitar o nosso entendimento. Então a riqueza, além de ser um elemento de progresso da inteligência, tem que ser elemento de progresso moral. É quando a riqueza é empregada em benefício de trazer moralidade, de trazer espiritualização, de trazer espiritualidade, de trazer de alguma forma entendimento da caridade, da humildade, da confiança em Deus. Mas é feita essa parte aqui embaixo, muito comum isso? Não, infelizmente não. A parte de cima sim, porque envolve interesses econômicos. A pessoa constrói uma escola, por exemplo, maravilha, uma escola particular, mas nem sempre ele está preocupado com a população, ele está preocupado com o lucro, mas ele passa a ser útil, porque ele está trazendo progresso intelectual. Ainda que ele está visando só lucro, né? Ainda que fosse só isso. Mas a riqueza tem que ser elemento de progresso moral. Então esse item era a salvação dos ricos. Vocês, ricos, se sentiram salvos? Não tem nenhum rico aqui, no sentido da explicação. Os ricos, como dissemos, são aqueles que abusavam da riqueza, que se escravizavam da riqueza, que usufruíam da riqueza egoisticamente, percebe? E não estamos falando daqueles que têm bastante bens materiais. O rico aqui tem esse sentido, salvação do rico. Eu vou passar para o próximo item. Vocês gostariam de fazer alguma pergunta? Complementação? Vale discordar, concordar e acordar, né? Bom, estão calados? Pergunta? Não? Então, passemos ao próximo item. Resguardar-se da avareza. Avareza é aquela atitude que, em palavras mais simples do dia a dia, é o pão duro.
que é só para ele, egoisticamente, né? Ele é um egoísta, e até mesmo com ele é avarento, ele é econômico demais, excessivamente econômico. Então, resguardar-se da avareza, resguardar-se da cobiça, resguardar-se dessas situações de buscas intensas de bens materiais. Veja que esse aqui conquistou muitas coisas e senta em cima. Até avião, né? Simbolicamente. Então, um homem lhe disse do meio da multidão. Isso é interessante. Vocês viram no anterior, um jovem para e pergunta a Jesus, né? Senhor, o que eu preciso fazer para entrar no reino de Deus? Simplificando é isso. Aqui, ó, no meio da multidão, um jovem para e pergunta para Jesus. No meio da multidão. Veja que Jesus estava no meio do povo. Jesus nunca se isolou. Jesus sempre esteve junto com o povo. Isso é interessantíssimo. Então, um homem lhe disse no meio da multidão, mestre. Jesus não acha ruim de ser chamado de mestre, porque ele é mestre. Ele é nosso mestre, modelo e guia. Mestre, dizei ao meu irmão que reparta comigo a herança que nos coube. Veja que esse problema de herança é antigo. Não é? Dizei, peça a meu irmão que reparta comigo a herança que nos coube. Ora, se é irmão, a herança é dos dois. Ou dos irmãos. Não é isso? Mas Jesus lhe disse, homem, quem estabeleceu que eu pudesse ser juiz, ou fazer vossas partilhas, fazer o vosso inventário, fazer a vossa divisão? Quem nomeou Jesus? Ele pergunta para o homem. Quem me nomeou? Jesus pergunta. Depois lhe disse, Jesus disse para esse homem, tende cuidado para guardar-vos de toda avareza. Tende cuidado para guardar-vos de toda a avareza. Pois, em qualquer abundância que o homem esteja, sua vida não depende dos bens que possui. Ou seja, não é a abundância de bens materiais que permite, que garante a nossa encarnação. Não sei se vocês entendem ou concordam, mas não é com essa abundância que o homem vai garantir a sua reencarnação. Vamos ver isso com mais detalhe. Jesus lhe disse em seguida essa parábola. Jesus fazia muito isso. Aproveitava o clima, a pergunta, a população que ali estava e fazia uma história, contava uma história para entender o que ele estava transmitindo, ensinando. Parábola é comparar algo conhecido para explicar algo ainda não conhecido. Isso é uma parábola. E as parábolas têm a facilidade com que as pessoas memorizem. As parábolas também têm uma outra capacidade, que é como uma cebola. A parábola, se você quiser interpretar superficialmente, é como a cebola. Na primeira camada da cebola você já conhece ela. Conhece a textura, conhece o cheiro, conhece o ardor, não é isso? Só que tem uma coisa interessante. Quando você vai nas camadas mais profundas da mesma cebola, o ardor é mais forte e nos faz chorar. As parábolas de Jesus também têm essa propriedade. Se a gente interpretar com profundidade, trazer aqui um Emmanuel para dar essa mesma palestra, ele vai interpretar nas camadas mais profundas, fazendo com que nós ficamos mais comovidos e até chorarmos às vezes. Então, Jesus lhe disse em seguida esta parábola. Havia um homem rico, está aí, ó. Com o calor alguém está abanando ele aqui, né? Cujas terras tinha produzido extraordinariamente,
Veja que Jesus fazia comparações de coisas do dia a dia, de coisas do semeador, do lavrador, do dono de terra, sabe? Coisas simples, para que ficasse claro. As terras tinham produzido muito. A chuva ajudou, o sol ajudou, o momento de colher foi favorável e produziu muito essas terras. Então ele revolvia, ele usava, ele tinha dentro de si estes pensamentos. O que farei se não tenho lugar onde guardar tudo que vou colher? A preocupação dele. Muitos têm a preocupação que eu vou comer, não é? E esse aqui é a preocupação dele. O que farei se não tenho onde guardar a minha colheita? Aqui é um paiolzinho, né? Então ele pensou bem e chegou a essa conclusão. Eis o que farei, pensou. Derrubarei meus celeiros, minha tulha, meu paiol, e construirei outros maiores, outros celeiros maiores. Aí colocarei toda a minha colheita, todos os meus bens, e direi à minha alma. Então veja, ele ampliou o local de armazenagem, ampliou, aumentou, guardou tudo lá e pensou assim: direis à minha alma, tendes agora muitos bens e reserva para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Ou seja, ele está usufruindo só para ele, não pensou, colhi muito, vou distribuir um pouco com os que necessitados. Ele não está preocupado com isso, ele está preocupado com ele apenas, isso é egoísmo. E então, aqui simbolicamente, esse aqui, né, está comendo tudo que tem pela frente, ele faz regime da lua, vocês já viram falar? Regime da lua, só não come a lua porque não alcança. Tem um outro regime que é muito bom, já que estamos falando disso, para emagrecer. Se eu não me engano, é leite, café, marmelada e lima. Olha que interessante. Leite, café, marmelada e lima. Leite, de manhã você vai e tira 200 litros de leite. É um exercício bom. Café, carpe lá, um meio alqueire de café. A marmelada é o mato que está lá no meio do café. E a lima é para amolar a enxada. Não é a fruta não, tá? Dizem que emagrece barbaridade. Porque as mulheres têm uma preocupação e uma oração interessante. Elas falam assim: Jesus, me ajuda a emagrecer sem parar de comer. É difícil também, né? Então ele encheu todos os seus paióis, as suas tulhas, seus silos, e disse para ele mesmo: come, descansa, bebe, regala-te. Mas Deus, nesse mesmo instante, disse a esse homem, Deus disse para ele assim: como és insensato? Como és insensato? Tua alma será arrebatada ainda esta noite, e de que lhe servirá tudo o que guardastes? Depois que ele guardou tudo no celeiro e estava dizendo: come, bebe, regala-te, Deus disse assim para ele: de que lhe servirá tudo isso se hoje você vai desencarnar? Hoje à noite. Para que vai servir isso para ele? Alguém pode ajudar aí? Vai servir? Não dá para levar para o plano espiritual. Eu nunca vi enterro com a carreta levando os bens materiais de ninguém. Eu nunca vi caixão com gaveta para guardar valores materiais. Que seja cheque, fazer pix, nada disso, tá? Então, de que servirá tudo isso se ele vai desencarnar essa noite? Assim, Jesus continua dizendo: assim acontece com aquele que guarda tesouros para si mesmo e que não é rico perante Deus. Jesus, em outra ocasião, em outro local, ele disse assim:
Não guardais tesouros na terra, não entesourais na terra, onde a traça, a ferrugem e os ladrões roubam. Mas guardai os vossos tesouros, entesourais no céu, onde a traça, a ferrugem e nem o ladrão tem acesso, não tem entrada. Disse mais em outro lugar: onde estiveres o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Onde estiver aquilo que a gente elegeu como tesouro, estaremos também do lado. Simplificando na nossa linguagem, onde estiver aquilo que eu valorizei tanto enquanto encarnado, que seja uma casa, um carro, uma fazenda, um sítio, uma chácara, se eu valorizei isso muito, eu elegi aquilo como tesouro, eu vou ficar apegado àquilo quando desencarnar. Aonde estiver o teu tesouro, estarás também o teu coração. Então, precisamos realmente evitar toda a avareza, lembrando que nós vamos desencarnar. Não ser escravo do dinheiro. Usar o dinheiro em benefício nosso, claro, mas em benefício de todos. Porque eu já vi pessoas que são tão egoístas que ele quer só para si, mesmo dentro da família. E que os familiares ficam, às vezes, com menos alimento, com as piores coisas. E ele fica sempre com o melhor. Mesmo dentro de uma mesa, mesmo dentro de uma família. Veja bem. Nós lemos lá atrás que disse assim, que não dependia a sua vida de encarnado, ou seja, que a sua reencarnação, desencarnar ou não depende da abundância de bens que ele tem. Vamos pegar então um exemplo. Alguém muito rico, muito dinheiro, muitos imóveis, pode comprar quanto alimento quiser, que tipo de alimento desejar, porém, ele não pode se alimentar. Em alguns casos, ele se alimenta com sonda. A quantidade maior ou menor de dinheiro que ele tem não garante que ele vai continuar reencarnado. Ele pode ter uma doença grave e desencarnar. A gente às vezes não para pensar nisso. Não é? É. Então vamos fazer um resuminho aqui. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Veja, aqui eu estou simbolizando Deus, servir a Deus, servir a Mamon. Aqui servir a Mamon, ó, na luxúria, tá certo? Então, não se pode servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. Porque servir a Deus é diferente de servir a Mamon. Servir a Deus com humildade, aquela simplicidade profunda com bondade. Isso é servir a Deus. Servir a Mamon com orgulho. Normalmente, a pessoa que adquire um valor expressivo, ele começa a ficar isolado, ele quer se isolar, ele fica orgulhoso. A maioria fica orgulhoso. Então a riqueza excita o orgulho. Então ele não pode ao mesmo tempo ser humilde e orgulhoso. Concorda, Fernanda? Não dá para ser ao mesmo tempo humilde e orgulhoso. Não pode, ou ele escolhe um ou escolhe o outro. Servir a Deus na caridade, aquele altruísmo, que é ao contrário do egoísmo. Ajudar com bens materiais, que seja dinheiro, vestimentas, moradia, transporte, etc. E ajudar também na caridade moral, na tolerância, na paciência, na misericórdia, no perdão, no amor. Uma caridade não exclui a outra. Caridade material, doação de coisas, não exclui a caridade moral. Por quê? Quem está doando alguma coisa também pode doar com palavras animadoras. E não doar dizendo assim, toma isso aqui, seu vagabundo, e faça como eu, trabalhe. Isso fere.
humilha aquele que está necessitado. Percebem? É horrível isso. Então, servir a Deus na caridade, servir a Mamon no egoísmo, querer só para si, servir a Deus na simplicidade, servir a Mamon na luxúria. Na luxúria. A gente vê às vezes festas de artistas e também de milionários excêntricos que tem ouro no alimento que eles vão consumir. Olha, olha. E fazem um esbanjamento, estragam, enquanto o vizinho do lado está necessitado. Daí Jesus propôs aquela parábola de Lázaro e o mal rico. Está nesse capítulo também, eu não vou poder falar hoje que não dá tempo. Não é? Servir a Deus com confiança em Deus. É assim, nós façamos a nossa parte e entregamos na mão de Deus. Ah, João, mas entregar na mão de Deus? Isso não é novidade não. Quando você entra no avião, ou no ônibus, ou no táxi, ou no Uber, você não entrega a sua vida na mão do piloto ou do motorista? Entrega. Então façamos a nossa parte e entrega nas mãos de Deus. Quantas vezes nós tentamos e teimamos num caminho que não é benéfico para nós e Deus diz não. E a gente muitas vezes fica revoltado, acha ruim. Deus diz não porque é bom para nós. Assim como nós dizemos não para uma criança que quer brincar com a arma de fogo ou com a faca. Nós dizemos não. E a criança fica revoltadinha também, né? Deita no chão e faz birra. É a nossa atitude infantil espiritualmente. Então, confiar em Deus é servir a Deus. Confiança em Deus. Por quê? Porque servir a Mamon é confiar nos bens materiais. É aquele que acha que pode comprar tudo. É aquele que acha que a sua vida está garantida, que a sua reencarnação vai se prolongar por quanto ele desejar, que ele não terá doenças graves, que não terá acidentes, que ele não vai desencarnar. Percebe? Essa é a diferença. Gente, resguardarmos-nos da avareza, servir a Deus e não a Mamon. Servir a Mamon já é problema. Imagine esse caso aqui, ó. Servir a Mamon dessa forma, utilizando das coisas espirituais, utilizando da crucificação do Cristo para converter em bens materiais. Isso existe, nós sabemos, não vou entrar em detalhes. Simplesmente vou colocar à minha disposição de perguntas ou complementações de vocês. Vocês não perguntam porque entenderam tudo ou porque estão com timidez? Não é vergonha de Jesus, não, né? Porque é interessante, ó. Nós temos um amigo que nós recorremos a ele nos auxilia sempre, está sempre à nossa disposição, mas nós temos vergonha de apresentá-lo em público para as pessoas. Jesus. Não é isso não, né? Então vocês entenderam tudo.